You know, I travel all over the world. Eu tenho viajado a muitos países do mundo. This year I've been into Central America. Este ano já estive na América Central. I've already been to the Philippines. Eu acabei de voltar das Filipinas. And now I'm here in Brazil. Eu estou agora aqui no Brasil. I'm going to Africa. E vou depois para a África. We go all over the world. E vou a muitos países do mundo. And I like to teach people about their Eu inheritance. gosto de ensinar o povo de Deus a respeito de nossa herança em Cristo. You know, I find that many Christians don't know about their Eu inheritance. creio e sei que muitos crentes não conhecem a sua herança que ele tem em Cristo Jesus. But when you begin to understand what's yours, Você então poderá começar a entender a sua herança, it changes your life. o que pertence para a sua vida. Because you see, when Jesus died, Nós sabemos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, He left you an inheritance. Ele então nos deixou uma tremenda herança. You know, when rich men die, sometimes Você they leave sabe que quando everything. às vezes um homem rico morre, ele deixa muitas coisas para seus herdeiros. They'll leave all their money to their children. Ele deixa todo o dinheiro para os seus filhos. And when Jesus E died, nós sabemos que quando Jesus morreu, He left us everything. Ele deixou todas as coisas para nós. Amém. Aleluia. Amém. But Jesus didn't just die. Mas Jesus somente não morreu. He rose from the dead Ele levantou dentre os mortos. so that He might make sure that we have the Ele inheritance. então quer saber se você realmente está usando a herança que Ele deixou. Amen. Amém. Aleluia. Now, I'm the kind of preacher that likes to teach. Eu sou tipo de pregador que gosto de ensinar. So we're going to be looking at a lot of places Nós in the vamos Bible. olhar nessa noite em muitas partes da Bíblia. And I want you to follow me in your Eu Bible. gostaria que vocês me seguissem na Bíblia. I encourage you to take notes. Eu gostaria que possivelmente vocês podem pegar uma caneta e escrever as notas que eu vou citar aqui esta noite. When I give you a Bible reference, write it down. Quando eu der para vocês as referências na Bíblia, por favor, anote, escreva essas And that way you'll learn a referências. lot more. Isso vocês poderão estudar em casa depois. So our subject tonight O meu tema esta noite is your inheritance in Christ. é a sua herança em Cristo Jesus. Turn with me to Acts chapter 20. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Everybody look in your Bible. Todos vocês olhem na Bíblia. We want to look at Acts chapter 20. Atos, capítulo 20. And let's look at verse 32. Vamos olhar o versículo 32. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês and then you listen to Brother e Santos. você ouça, irmão Santos, em português. Acts chapter 20. Atos, capítulo 20. And I'll read verse 32. Eu vou ler versículo 32. This is the Apostle Paul. Esse é do apóstolo Paulo. He says, "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all them that are sanctified." Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Amém. Amém. Now, the Apostle Paul says, I want to commend you to two O things. apóstolo Paulo aqui diz, eu quero vos dar comandamento aqui sobre duas coisas. He says, I want to commend you first of all to God. Eu quero a primeira coisa para com Deus. But then he says, I want to commend you to the Word of Eu God. também quero lhe comandar para a palavra de Deus. And he says that Word is able to give you an inheritance. Essa palavra de Deus é capaz de nos dar a herança. A wonderful inheritance. É uma maravilhosa herança. I want you to repeat this after Eu Brother quero que Santos. você agora repita juntamente com o irmão dos Santos. God has given me an inheritance. Deus tem me dado uma herança. Deus tem me dado uma herança. Let's say it again. Mais uma vez, Deus tem me dado uma herança. Amém. Amém. You see, Jesus has been the richest man in the world. Jesus é dos homens mais ricos do mundo. Because the Bible Porque says a Bíblia diz, that when Jesus died, quando Jesus morreu, He reconciled the whole world. Ele reconciliou todo mundo. Everything in the world. Todas as coisas no mundo. The whole world. Todo mundo. Everything in the world belongs to God. Todas as coisas nesse mundo pertencem a Deus. All the money, Todo o dinheiro, all the cows, todas as vacas, all the land, toda a terra, everything toda
todas as coisas. When Jesus shed his blood, Quando Jesus derramou seu sangue, he was not only dying for our ele sins, nunca não morreu somente por os pecados, but he was reconciling the earth. mas ele então reconciliou também a terra. He was bringing the earth back to God. Ele voltou a terra para Deus. So it belongs to E Jesus. então agora pertence a Jesus. But just like when a rich man dies, Isso como se fosse como rico homem morre. Jesus left an inheritance. Então Jesus deixou a sua herança. And guess whose it is? E a quem pertence essa herança? It's ours. Essa herança nos pertence. It's ours. Essa herança nos It's ours. pertence. É nossa. Amen. Amém? So the Apostle Paul says, O apóstolo Paulo diz: he says, if you'll study the Bible, se você estudar a palavra the Word of a God, palavra de Deus, it'll teach you about your inheritance. e ensinar a respeito da sua herança. It'll show you what belongs to you Então vamos ensinar o que te pertence a você. so that you can have it. O que você pode ter? I want to tell you a sad Eu quero que story. quero contar uma história agora. Once there was a young boy. Once there was a young boy, Essa história de menino pequeno. and his father was very wealthy. O pai dele era muito rico. And his father wrote a will. O pai dele fez testamento. And he said, I want to give my son E everything. naquele testamento dizia: eu quero dar tudo para meu filho. He says, when I die, I want the house to go Quando to eu him, morrer, as casas vão pertencer ao meu filho. all the money, Todo o dinheiro, all the cows, todas as vacas, everything. todas as coisas. I want my little boy to have it. Eu quero que meu pequeno filho tenha toda a minha herança. Well, the day came that the father died. Dia veio em que o pai morreu. And the will had been locked away in a safe. Então o testamento estava lacrado num lugar bem fechado. And the sad thing is, E o seguinte é, nobody told the little boy where it was. aconteceu uma coisa que ninguém falou para o menino. And so Que the little ali boy, existia uma coisa ali que o pai tinha deixado. The little boy grew up. O menino então cresceu. And he lived in poverty. E ele estava muito pobrezinho. He had no money. Ele não tinha dinheiro. He had nothing. Ele não tinha nada. Then when he was a very old Então, man, quando já estava velho aquele menino, somebody opened the safe. alguma pessoa foi lá e abriu aquele segredo. And they took out the will. Então tirou do cofre aquele testamento. And the boy read it. Então entregou para aquele homem já velho. And Então, ele começou a ler. He couldn't believe his E eyes. ele então não podia crer o que estava escrito ali. The father had left him everything. O pai tinha deixado todas as coisas para aquele menino, para aquele homem já But he velho. did not know it. Mas ele não sabia. Isn't that sad? Ele então falou. That's the way a lot of Christians are. Então sabe o que acontece? Isso que acontece com muitos crentes também. The father has left us everything. Jesus nos deixou todas as coisas. Many times it's locked away. Mas muitas das vezes está lacrado, está fechado. We don't know about it. Nós não sabemos a respeito disso. And so we have poverty, Às vezes estamos pobres, sickness, doentes, the attacks of the devil. com ataques de Satanás. When the Bible promises us E victory. quando a palavra de Deus diz que nós temos que ter vitórias. Victory. Vitória! Victory! Vitória! Victory! Vitória! Victory! Vitória! Vitória! Amen. Amém! Now, turning your Bible to Acts 26. Abra suas Bíblias no livro de Atos. Acts chapter 26. Atos capítulo 26. Everybody look in your Bible. Todos vocês abram a Bíblia, por favor. Acts 26. Atos 26. And we want to look at verse 18. Vamos ler versículo 18. I'll read it in English. Eu vou ler em inglês. You listen to Brother E Santos. ouça Santos. Verse 18 says, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive the forgiveness of sins and an inheritance among them that are sanctified by faith that is in me. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba eles remissão dos pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amen. Amém.
Now the Apostle Paul says, I want to open your O eyes. apóstolo Paulo aqui está dizendo, eu quero que vocês abram os olhos. Eu vou abrir os seus olhos. He says, I want to educate you. Eu vou ensinar vocês. I want to teach you about what's Eu yours. vou ensinar vocês. He says, part of my call A respeito da minha chamada, is to teach people about their a minha inheritance. chamada é para ensinar a pessoa, a respeito da chamada dele, é para ensinar as pessoas a herança de To Cristo. help them have victory over the devil. Ajudar para que eles tenham vitória sobre Satanás. To teach them about their forgiveness. A se ensinar a respeito de como perdoar. And he says, not just your forgiveness, Não somente perdoar, but also your inheritance. mas também a nossa herança. Look in verse 18. Olha o versículo 18. He says, the forgiveness of sins, say that, the forgiveness of sins O perdão dos pecados and e the inheritance. a herança. The inheritance. A herança. What I want you to see is this. Eu quero que vocês repitam isso comigo. Jesus did not just die for your forgiveness. Jesus não tão somente morreu por seus pecados para perdoar. Verse 18 says there's two things. Versículo 18 diz duas coisas. Look in your Bible. Olha na sua Bíblia. He says the forgiveness of sins O perdão dos pecados and your inheritance. e a herança. Your forgiveness of sins O perdão dos pecados and your e inheritance. também a herança. Amen. Amém? I had one man come up to me one time and say this. Homem uma vez veio para mim e disse o seguinte. He said, well, I believe that our inheritance is simply our forgiveness. Eu creio que a minha herança que Jesus deixou é simplesmente perdoar. I said, oh, that's a great part of it. Esse é uma grande parte. Eu respondi para ele, é uma grande parte. I said, oh, praise God, I'm forgiven. Glória a Jesus, eu estou perdoado. But that's not all. Mas isso não está dizendo tudo. He said, what do you mean? E isso tem outras coisas mais. I said, Jesus left us more than just Jesus forgiveness. deixou muito mais para nós do que o perdão. The Bible says he left us an A inheritance. Bíblia diz que ele deixou uma herança para a gente, para nós. Amen. Amém. Amen. Amém. I want to tell you another story. Eu quero contar para vocês uma outra história. It's a very unusual story. É uma história que não está muito usual. I call this my cheese story. Eu quero dizer para vocês que essa história que eu chamo é a história do queijo. One day in a faraway country, Uma vez homem de país muito distante, there was a man who wanted to go to another o homem country. queria viajar para outro país. He said, oh, if I could just go to this other country, I know I could be somebody great. Eu lhe dizia para ele, olha, se eu for para aquele outro país, eu posso ser uma pessoa importante. He said, I'm so tired of this country. Eu estou muito chateado, muito cansado desse país que eu I vivo. want to go to this other country. Ele disse, eu quero ir para aquele outro país. And so he worked very hard, day and Ele night. trabalhava muito duro dia e noite. Every day he worked very hard. Todo dia trabalhava dia e noite. And he saved up all his money Então ele conseguiu poupar todo o dinheiro que se podia poupar. so that he could buy the boat E ticket. ele então poderia comprar o bilhete de um barco, Because he had to get on the boat to go to the far Ele tinha country. que viajar de barco para outro país. So the day finally came. Então dia finalmente chegou He had enough money to buy the boat que ticket. ele tinha o dinheiro para comprar o tiquete. And he also bought a big block of E cheese. ele então aproveitou, tinha dinheiro, comprou pedaço muito grande de queijo. He had to have something to eat on the boat. Ele precisava de alguma coisa para comer dentro do barco, dentro do navio. So he bought a big block of cheese. Então ele comprou grande pedaço de queijo. Well, he got on the boat. Então ele foi para dentro do barco, dentro do navio. And the boat left for the far country. Então o navio começou a viajar. And he had to eat his cheese. E ele começou então a comer queijo, porque Every precisava comer day he ate todos cheese. os dias ele comia queijo. Oh, he's so tired of E ele cheese. já estava cansado de comer queijo. He would walk by the dining hall. E naquele navio tinha a cozinha do navio. Oh, it smells so E ele good. então chegava assim na janela e começava a cheirar. In the E dining cheirava hall, muito good, muito bom. in the dining hall there was meat. Então ali na cozinha tinha comida gostosa. There's all kind of salads. E tinha saladas gostosas. There's all kind of bread. Todo tipo de pão. Oh, it smelled so E good. cheirava muito gostoso. But he had no money. Mas ele não tinha dinheiro para comer. So he went back to his E room. ele voltava para o seu quarto de descansar. Guess what he ate? E o que ele tinha que comer? Cheese, cheese, cheese. Queijo, queijo, queijo.
It was a long voyage. E estava muitos dias viajando. He walked by that dining hall, E todo dia ele voltava para a cozinha, olhava pelo vidro. and his stomach would talk to him. E o estômago dele começava a falar com ele. But he had no money. Mas ele não tinha dinheiro para entrar na cozinha e comer. Go back to his room. Ele voltava para o seu quarto de navio Guess what he would eat? e comia Cheese, cheese, cheese. queijo, 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 queijo. Well, the day finally came. E dia finalmente chegou. He got to his point of destination. O navio estava chegando no ponto que ele tinha que ficar. Oh, his heart was so excited E ele estava muito feliz por estar chegando. because he had come to the land of his dreams. Porque ele estava chegando na terra dos seus sonhos. And he was getting ready to leave the boat. E estava se preparando para deixar o navio. And one of the boatmen asked him this E question. dos homens chegaram para ele que trabalhava no navio, fez essa pergunta. He said, "Sir, why have you not been in the dining Senhor, hall?" por que o senhor não tem ido na cozinha comer todo esse tempo de He viagem? said, "In the dining hall we had all kind of Ele food." disse para ele, olha meu senhor, eu não te vi, mas lá tem toda a qualidade de comida para o senhor comer. The man dropped his head. E ele então baixou a cabeça. He said, "I had no money." Ele disse, eu não tenho dinheiro para The man comer. said, "But sir, Ele disse, Senhor, did you realize all the você meals were in sabe the de uma ticket? coisa, que quando o senhor comprou o bilhete para o navio, When you bought the ticket, quando você comprou o bilhete, when you bought the ticket, quando você comprou o bilhete para all the viajar, meals were included." toda a comida estava incluída no bilhete de viajar. You say, "Why do you tell us this story?" Vocês perguntam, por que me conta essa história a você, Jason? Many Christians are like this. Muitos cristãos é como esse homem do queijo. Oh yeah, they're on their way to heaven, Você vai para o céu but they're settling for cheese, cheese, e você está cheese. comendo queijo, 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 queijo. When Jesus died, Quando Jesus morreu, everything was bought in the ticket. todas as coisas estão incluídas no bilhete de nós Glória! irmos para o céu. Amém. You see, you don't have to do anything else. Você não precisa de fazer nenhuma coisa mais. When Jesus shed his blood, Quando Jesus mostrou o seu sangue ali na cruz do Calvário nas suas mãos, he not only paid for heaven, ele não somente pagou o bilhete para nós irmos para o céu, he paid for everything you ele need. pagou por todas as coisas que nós Through the blood necessitamos of Jesus. através do sangue de Through the Jesus blood of Cristo, Jesus. através do sangue de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Aleluia. But I find many Christians selling for cheese. Eu também vejo que muitos crentes estão só comendo queijo. They say, "One day I'll get to heaven." E quando você chegar no céu, That's true. isso é verdade. But what about right now? E agora? God wants you to have victory. Deus quer que você tenha vitória agora. He wants you to have healing. Deus quer que você tenha cura divina agora. He wants you to have the money you need. Deus quer que você tenha o dinheiro que você precisa agora. He wants your family to be blessed. Deus quer que a sua situação financeira seja boa agora. It's your inheritance. Esta é sua herança. It's your inheritance. Esta é sua herança. It belongs to you. Isto pertence a você. Amen. Amém. Well, glory. Glória a Deus. Well, let's talk about the inheritance. Vamos falar pouco a respeito da herança. You say, where does the Bible tell me about the Olha inheritance? onde o que a Bíblia fala a respeito de herança para mim. What belongs to O me? que pertence a mim? What was included in the ticket? O que está incluído no bilhete de ir para o céu? Well, let's look in the Bible. Vamos olhar então na Bíblia. Turn to Isaiah Olha a 53. sua Bíblia no livro de Isaías, chapter 53, 53. capítulo 53. Isaiah 53. Isaías 53, versículo 4, We'll look at verses 4 and 5. versículo 4 e 5. You see, I've come from the United States, Olha, vocês sabem, eu venho dos Estados Unidos da América. and my desire is to bless you. O meu desejo é abençoar vocês. I don't want to just come and take up your time. Eu não quero sempre vir aqui e tomar o tempo de vocês. I want to be a blessing. Eu quero que a bênção de Deus venha. Amém. And I feel like my job Isso é o meu trabalho. is to be like the Apostle Paul É ser como o apóstolo Paulo. and help you open your eyes É ajudar vocês a abrir os olhos. to see your inheritance. Para que vocês vejam as suas heranças. Now let's look at Isaiah 53. Olha Isaías capítulo 53. And I'll read verses 4 and Eu 5. vou ler versículo 4 e versículo 5. And then you listen to Brother Santos. Vocês ouçam, irmãos santos. Verse 4 says, "Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed."
verses 4 and 5. Amém. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Amém, aleluia. Now, this prophecy tells us about Jesus. Esta profecia fala a respeito de Jesus. And it tells us about what he was going to die for. Essa profecia fala a respeito de como ele morreu, por quem ele morreu. Basically, Jesus was going to take our place. Basicamente, Jesus tomou o nosso lugar. He was going to substitute for us. Ele foi o meu e o seu substituto. You see, I'm the one that should die Eu sou uma pessoa que deveria morrer for my sins. pelos meus pecados. You're the one that should Você die era uma das pessoas que teria que morrer pelos seus pecados. for your sins. Pelos seus pecados. But Jesus stood in the Mas way. Jesus ficou no caminho, no centro. He said, no, Father, Não, papai. I'll go for them. Eu vou por essas pessoas. I'll take their place. Eu vou tomar o lugar deles. I'll take their Eu vou sins. tomar os seus pecados. I'll take their sickness. Eu vou pegar as suas doenças. I'll take their diseases. Eu vou pegar as suas enfermidades. I'll take their poverty. Eu vou pegar a sua pobreza. I'll substitute Eu for vou them ser o seu substituto. that they can have heaven. Então eles possam ter o céu. Amen? Amém. Now let's talk about what Jesus died for. Você aqui está falando a respeito para quem Jesus morreu. Jesus died for your spirit. Jesus morreu pelo teu espírito, He died for your mind. pela tua mente, He died for your body. pelo teu corpo, He died for your finances. pelas suas finanças. This passage tells us about Essas this. passagens que falam a respeito disso por causa das coisas que Jesus morreu. Now let's start with your spirit. Vamos então começar pelo teu espírito. The New Testament O says Novo Testamento diz, that before you're a Christian, antes de você ser crente, your spirit is in o darkness. teu espírito está em trevas. Your spirit does not know God O teu espírito não conhece a Deus. because you have the nature of sin. Por causa você tem a natureza de pecado. But Jesus took care of Mas that. Jesus tomou essa, He took care of that. ele tomou conta disso. Look in verse 5. Olha o versículo 5. Look in your Bible. Olha na sua Bíblia. It says he was wounded for our transgressions. Diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. He was bruised for our iniquities. Ele foi massacrado pelas nossas iniquidades. So when they were beating Jesus, Quando eles batiam em Jesus, when they were putting the nails in his quando hand, ele colocava os cravos na mão de Jesus, he was dying for your sin ele estava morrendo pelos seus pecados. so that your spirit could be free. E para que teu espírito então se tornasse livre. Romans 6 verse 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. You don't need to turn there. Você não precisa olhar agora. Stay in Isaiah 53. Fica em Isaías 53 mesmo. But Romans 6 verse 6 Mas Romanos capítulo 6, versículo 6, says, knowing this, diz o seguinte: our old man was crucified. o homem velho foi crucificado. Jesus did that for us. Jesus fez isso por nós. He died for your spirit. Ele morreu pelo teu espírito. But how about your mind? Mas a respeito da tua mente, You see, there's some Christians that are saved, alguns cristãos salvos, but in their minds they're always worried. mas às vezes a sua mente tem problema. In their minds, the devil oppresses them. Às vezes ele está salvo, mas na sua mente Satanás está fazendo uma tremenda pressão. They have fear. Então ele tem querendo, sentindo, They're constantly in anxiety. ele está constantemente, They don't know Jesus died for their minds. ele talvez não sabe que Jesus também morreu pela mente dele. But look in verse 5. Olha o versículo 5. Look in your Bible. Olha na sua Bíblia. Not only did he die for your sins, Ele não somente morreu pelos seus pecados. it says the chastisement of our peace was upon him. Aqui diz que a nossa paz, The chastisement of our peace was upon him. ele foi traspassado pela paz que estava sobre ele. And then look in verse 4. Olha o versículo 4. It says, surely he bore our griefs and sorrows. Ele estava aflito e ferido. So in other words, Jesus not only shed his blood for sin, Jesus não somente morreu ali derramando seu sangue pelos pecados, which was for your spirit, mas foi também pelo nosso espírito. but he also died for your mind, Mas ele também morreu pela nossa mente, so that you could have peace para que você tenha paz instead of sorrow.
E para que fôssemos, you could have peace você tem de ter paz. instead of grief. E para nossas pesaduras, Jesus morreu You também. could have peace Você precisa ter paz. instead of worry. E Instead of worry, para que você possa you could have the peace of God ter a paz de Deus. instead of the torment of the devil. E para que você então possa vencer a Satanás. Now you see, if you don't know that, Se você não sabe isso, you can't have it. você não pode ter. But once you know about it, Mas eu quero que você saiba isso. you can claim your Para inheritance. que você possa então clamar a sua herança. Amen. Amém. So you need to be claiming forgiveness of sin. Você tem que clamar o perdão dos pecados. And you need to be claiming peace of mind. Você tem que clamar a paz na sua mente. That's your inheritance. Esta é sua herança. Jesus died for it. Jesus morreu por isto. He wants you to have it. Ele quer que você tenha isto. So that talks about your spirit. Isso também fala a respeito do teu... Agora, deixa eu falar a respeito do espírito, And we've talked about your mind. da tua mente How about your body? e a respeito do seu corpo. You see, there's some Christians that are on their way to heaven, Há muitos cristãos que vão para o céu, but they're sick in their bodies. mas ele está doente no corpo. They're sick in their bodies. Está doente no corpo. The devil has attacked their O bodies. diabo tem atacado o corpo deles. Somebody said to me one time, Alguma pessoa disse para mim uma vez passada, well, maybe God wants you to be sick to make you humble. olha, talvez Jesus quer que você fique doente para você ficar humilde. Well, that sounded right at first, Isso talvez possa até soar alguma coisa boa para gente. until I read what the Bible says. Então eu fui para ver o que a Bíblia dizia. The Bible says Jesus died for my A Bíblia healing. diz que Jesus morreu para que me curasse. Amen? Amém? Jesus died for my healing. Jesus morreu para a minha cura divina. Now let me ask you a question. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. If Jesus died for my healing, Se Jesus morreu por minha cura divina, why would God want to give me sickness? por que então agora Deus quer me dar enfermidades, doença? It doesn't make sense. Isso então não tem senso. Jesus died for my healing. Jesus morreu para a minha cura divina. And so it's not God's will for me to be sick. Então não é da vontade de Deus que eu esteja doente. Look in verse 5. Olha versículo 5. Look in your Bible. Olha na sua Bíblia. It says in verse 5 at the end, and with his stripes we are healed. Pelas suas iniquidades nós fomos curados. Amen? Pisaduras fomos sarados, perdão. We are healed by his stripes. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Now, if you don't know about it, Se você não sabe disso, you can't have it. você não vai ter. But once you know about it, Mas eu quero que você saiba a you respeito can disso. claim your Você inheritance. precisa clamar a sua herança. Amém. Amém. So now when sickness attacks my body, Olha, quando a doença ataca meu corpo, I don't question in my mind, eu faço uma questão na minha mente. could this be God E eu não vou fazer isso. Isso é de Deus or is this the devil? ou isso é do diabo? There's no question. Não tem que pergunta a fazer. If Jesus died for Se it, Jesus morreu por nós, that means that I should be healed. isso significa que eu tenho que ser curado. Amen? Amém. Glory. Aleluia. That would be just as silly Isso é justiça. as for somebody to say this. Às vezes alguma pessoa diz isto. Well, maybe God wants you to have sin Talvez Deus quer que você tenha pecado to make you humble. para que você possa ser That doesn't make sense. humilde. Jesus died for sin Isso não faz sentido porque Jesus morreu pelos pecados so that I can have righteousness. para que nós tenhamos justiça. Amen? Amém. If he died for it, Se ele morreu por nós, then I don't have to have it. então nós não podemos temos que ter isso. So Jesus died for sin. Jesus morreu por pecado, He died for worry. ele morreu por nós, He died for sickness. morreu pelas enfermidades. And the Bible says he A died for Bíblia poverty. diz que ele morreu também pela pobreza. Amen. Amém. Now, look in Isaiah 53. Olha Isaías capítulo 3. And I want to look closely at the last verse. Eu quero ler cuidadosamente o último versículo, Verse 12. versículo 12. Everybody look at verse 12. Todos vocês olhem o versículo 12. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and makes intercession for the transgressors. Por isso ele darei muitos como a sua parte, como poderoso repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte.
foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Now it says here that Jesus died for spoil. Jesus aqui morreu para despojos. What does that mean? O que significa isso? In ancient times, when armies would fight each other, No tempos passados, quando o exército brigava um com o outro, the victorious army would take everything from the other one. então ele chegava e apanhava todas as coisas um dos outros, o ganhador. They would go in their houses and take their food. E na casa pegava as comidas, When they beat them, they would take their weapons. pegava as armas, They would take everything from the defeated pegava army. todas as coisas do exército perdedor. Now look in verse 12. Olha o versículo 12. It says Jesus purchased a spoil. Aqui diz que Jesus parte os despojos. And he's going to take that spoil and give it away. E esse despojo foi dado, repartido. What's it talking about? O que está falando a respeito de que aqui? When Jesus rose from the Quando dead, Jesus levantou dentre os mortos, he defeated the devil. ele derrotou a Satanás. And he took from the devil Então ele pegou isso de Satanás. everything the devil had Todas taken. as coisas que o diabo tinha roubado. You see, the devil took away our peace. Aqui podemos ver que Satanás tinha roubado a nossa paz. You see, the devil took away our healing. O Satanás tinha roubado a nossa cura divina. When Adam sinned, Mas quando nós éramos the pecadores, devil took away everything. ele pegou todas as coisas, Satanás. But when Jesus beat the Mas devil, quando Jesus derrotou a Satanás com a sua morte, Jesus took back our healing. Jesus então retornou para nós a cura Jesus took back our divina. peace. Jesus retornou para nós a nossa paz. Jesus took back the world. Ele trouxe para nós, Jesus took everything. ele trouxe todas as coisas. And then he gave it to you. Então ele deu para vocês. Amen. Amém. Look at verse 12. Olha o versículo 12. It says, he will divide the portion with the great, Ele dividiu os despojos, and he'll divide the spoil with the strong. os despojos que derramou da alma. In other words, God sees you as strong. Jesus, outras palavras, Deus vê vocês fortes. God sees you as strong. Deus vê vocês fortes. But listen closely now. Olha-me Listen closely. tentamente, Listen por favor, closely. olha-me tentamente, ouça-me tentamente. The only way you can be strong Da única maneira que vocês poderão ser is fortes, not in yourself, não é vocês mesmos, but in what Jesus did. mas sim naquilo que Jesus fez. Amen? Amém. So when the devil puts sickness on you, Quando o diabo põe enfermidade sobre você, you say this: você fala isso. Father, Deus, I thank you that Jesus died for me. obrigado porque Jesus morreu por mim. Not only did he die for my sin, Não somente ele morreu por meus pecados, but by his stripes I am mas healed. pelas suas pesaduras eu estou curado. Thank you for my healing. Obrigado, Jesus, pela minha cura divina. Thank you for my healing. Obrigado pela minha cura I divina. receive my Eu inheritance recebo a minha by herança faith. pela fé. Then you turn to the devil Então você volte para Satanás and you say, devil, I e diz rebuke então, you Satanás, eu te derroto. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Take your hands off my body. Eu lhe mando, Satanás, tira tuas mãos de sobre o meu corpo. My body belongs to O meu God. corpo pertence a Deus. And I cast sickness out. Eu retiro agora as enfermidades. Sai Amém, em nome amém, de Jesus. amém. Amém, amém, amém. Now, let's look in Matthew chapter 5. Vamos olhar em Mateus capítulo 5. Everybody turn to Matthew chapter 5. Mateus capítulo 5. You say, wow, that sounds like a lot. Oh, você pode dizer, isso soa muito bom. You say, Jesus died to give me so much. Você poderia dizer, isso está soando bom, porque Jesus morreu para me dar coisas muito grandes. But you haven't heard the half of it yet. You've only heard a portion of it. Você tenha vez uma parte dessa herança. Matthew chapter 5. Mateus capítulo 5. And I want you to look at verse 5. Eu quero que vocês olhem capítulo 5. Praise the Chapter Lord. 5, verse 5. Capítulo 5, versículo 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Amém. Now, you know, this is a verse that we hear in the church a whole lot. Esse é dos tipos de versículos que nós ouvimos toda a nossa vida na igreja. But many times I don't think we fully understand it. Mas há muitas vezes nós às vezes vemos e ouvimos e não entendemos. You see, Jesus literally died that we would control the earth. Jesus literalmente morreu para que nós controlássemos a terra. Right now, most of the land belongs to different governments. Agora mesmo, muita das terras pertence aos governos. You see, most of the land in this country belongs to Brazil. Essa terra aqui pertence aos brasileiros, ao Brasil. In the United States, the land belongs to the government of the United Nos States. Estados Unidos, a terra pertence ao governo americano. But Jesus died that the Christians would inherit the earth. Mas Jesus morreu para que os crentes fossem dono da terra. That means everything in the earth belongs to us. Isso significa que todas as coisas na terra pertencem aos crentes. The gold, Ao ouro, the silver, a prata, the oil, o óleo, everything todas as coisas in the earth nessa terra belongs to the believer. pertence aos crentes. Jesus died to give it to us. Jesus morreu e para que nós o possuíssemos. You see, somebody said this to me. Algumas pessoas dizem isso para mim. All the evil people own most of the world. Muitas pessoas dizem, olha, o povo inconverso tem quase toda a riqueza do mundo. It says it's the bad people that have all the money. O povo ruim que tem o dinheiro. I want to tell you, it shouldn't be that way. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus died that the believers would control it. Jesus morreu para que os crentes controlassem tudo. Amen. Amém. Now, when you begin to understand this, Quando você começar a entender isso, it causes your faith to rise up. então isso vai causar efeito que sua fé vai começar a trabalhar. Because the devil will talk to you like this. Porque o diabo sempre fala para você assim mesmo, olha. He says, oh, you're not supposed to have anything. Olha, você não pode ter nada. You're supposed to always be poor. Você tem que ser bem pobre. In fact, you're supposed to be sick. Você tem que ser doente. You're supposed to live a life that's miserable. Você tem que viver uma vida de miserável. You know what some Christians say? Sabe o que muitos crentes falam? They say, I guess that's right. Eu penso que isso está certo. I guess that's the way we're supposed to be. Eu penso que eu tenho que ser assim mesmo. No! Não! No! Não! The earth belongs to us. A terra pertence a gente. Jesus died to give it us. Jesus morreu para dar para nós. Amen. Amém. Now, unless you think this is strange, Talvez você pode ser uma mensagem estranha. turn with me to Romans chapter 4. Olhe em Romanos capítulo 4. Everybody turn to Romans 4. Todos vocês olhem em Romanos capítulo 4. You see, I want your eyes to be opened. Eu quero que vocês abram seus olhos. I want you to begin to see what belongs to Eu you. quero que vocês nessa noite comecem a olhar o que pertence a vocês. Because once you start seeing it, Quando vocês começarem a ver, you can start having it. então vocês vão começar a ter. You can start having healing. Vocês vão começar a ter cura divina. You can start having righteousness. Vão começar a ter justiça. You can start having mental peace. Vão começar a ter paz. You can start having the money God wants you Vão to have. começar a ter o dinheiro que Deus lhe deu. God will bless your crops. Deus vai abençoar vocês. He'll bless your jobs. Vai abençoar teu trabalho. He wants to bless your family. Vai abençoar a sua família. And ultimately, we shall inherit the earth. Nós, a herança da terra nos pertence. Amém. Amém. Romans chapter 4. Romanos capítulo 4. And I want you to look at verse Eu 13. quero que vocês olhem o versículo 13. Verse 13 says, for the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Chapter Yes. 4, verse 13. Ok. Não foi por intermédio da lei Abraão ou a sua descendência coube a promessa ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Aleluia! Now, look Amém. closely at that verse.
Olha muito atenciosamente esse versículo. It's reminding us of something very important. Na nossa mente existe coisa muito importante. God promised Abraham the whole world. Deus prometeu a Abraão todo o mundo. God promised him the whole world. Deus prometeu a ele todo o mundo. He says, you're going to be the heir of the world. E Deus diz para ele que toda a coisa desse mundo, And your seed. a sua semente, But it was the seed of Abraham, a semente de Abraão, whose name was Jesus Christ, seu nome Jesus Cristo, who is the one who purchased the world, foi a pessoa que comprou este mundo thereby fulfilling the promise to Abraham. para que cumprisse a promessa de Abraão. God said, Abraham, I'm going to give you the whole world. Deus disse a Abraão, vou dar todo esse mundo. But it was the seed of Abraham, Mas a semente de Abraão, Jesus Christ, Jesus Cristo, who bought the world que back. comprou este mundo novamente. Do you remember when the devil came to Jesus? Você sabe quando o diabo veio para Jesus? The devil said, I'll give you all the world O diabo disse para Jesus, vou dar todo o mundo. if you'll just worship me. Já somente se você me adorar. You see, that was true. Isso é verdade. The devil controlled it at that time. O diabo controlava o mundo naquela época. The Bible says the devil's the god of this world A Bíblia diz que o diabo era o Deus do mundo. because God had originally given it to Adam. God had originally given it to Adam. Originalmente Deus tinha dado este mundo para Adão. But when Adam sinned, Mas quando Adão pecou, he bowed his knee ele baixou os seus joelhos to the devil. para o diabo. When he sinned, Quando ele pecou, he bowed his knee to the devil. ele baixou o seu joelho para Satanás. And he gave the contract for the earth Então ele pegou o contrato da terra to the devil. e deu para Satanás. And so the devil had it. Então o diabo tinha isso. The devil owned the world. Então até aquela época Satanás era o dono do mundo. And so when Jesus came, Quando Jesus veio, he defeated the devil, ele derrotou Satanás took back the e contract, pegou de novo o contrato and gave it to you. e deu para você. Hallelujah! Hallelujah! Aleluia! What does this mean? O que significa isto? We own the oil. Nós somos o dono do óleo. We own the gold. Nós somos o dono do ouro. We own the silver. Nós somos o dono da prata. We own the whole world Nós somos o dono de todo mundo. through the seed of Aleluia. Abraham, Nós somos a semente de Abraão. Jesus Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Now look at Romans 4, verse Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, Romanos capítulo 4, chapter 4, verse 13. capítulo 13. It calls Abraham the heir of the world. Chama-se Abraão a promessa The heir of the world. desse mundo, herdeiro do mundo. The heir of the world. Herdeiro do mundo. The heir of the world. Herdeiro do mundo. Now, I want you to look at another verse. Eu quero que vocês olhem outro versículo. Let's look at verse 16. Versículo 16. It says, therefore it is of faith, that it might be by grace, to the end that the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but also that which is of faith of Abraham, who is the father of us all. E essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para todos descendência, não somente aos que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Amém. You see, those of us who stand in faith, Você sabe que esses que ficam firmes na fé, we can partake of that promise. nós podemos proteger esta promessa. What is the promise? O que é a promessa? To inherit the world. É a herança do mundo. So God wants you to have everything, Deus quer que você tenha todas as coisas. everything in this earth, Todas as coisas nesse mundo, if you can just believe. somente se você crê. If you can just believe. Se você somente crê, If you can just have faith, se você tem a fé, God will add it to you. Deus então vai dar para você. God will give it to you. Deus vai dar para você. Amen. Amém. I tell you, Jesus did so much. Eu quero dizer que Jesus fez muita coisa. He did so much more than we hear about. Jesus fez muito mais do que
coisas que nós ouvimos. You see, somebody said, oh, Jesus just died for sin. Há muitas pessoas, Jesus morreu por nossos pecados. I said, yes, he died for Sim, sin. é verdade, ele morreu But por nossos so pecados. much more. E fez muita coisa por nós. Now I want to look at one other passage. Eu quero olhar uma de nossas passagens na Bíblia. Go with me to Colossians 2. Vamos para Colossenses capítulo 2. Everybody turning your Bible. Todos vocês abrem Colossenses capítulo 2. Colossians chapter 2. Colossenses capítulo 2. Now you see, all these scriptures that we're looking at tonight Todas essas passagens que vamos ler esta noite, are talking about the inheritance. isso fala a respeito da herança. You don't want to be like that man on the boat Eu não quero que você seja aquele homem do navio. and just eat cheese all the Comia time queijo. when you could go into the dining hall. E você pode ir à cozinha. You want to go into the dining hall Você pode ir à cozinha. because Jesus bought it for Porque you. Jesus comprou tudo que está lá dentro para você. He don't want you to be sick. Ele não quer que você seja doente. He don't want you to be poor. Ele não quer que você seja pobre. He don't want you to be tormented. Ele não quer que você seja atormentado. He wants you to be set free Ele quer que você seja livre. to stand in what's yours. E para estar onde Ele quer. Amém. Colossians chapter 2, Colossenses capítulo 2, and let's look at verses 13, 14, and 15. versículo 13, 15 e 16. I'll first read verse 13. Eu vou ler versículo 13. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all your trespasses. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. This tells us the same thing that Isaiah did. Isso está falando a respeito da mesma coisa que Isaías falou. Jesus died for your sins. Jesus morreu por seus pecados. Now let's look at verse 14. Vamos ler então versículo 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us. He took it out of the way, nailing it to his cross. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que contatava as ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. You see, every time you sin, Você sabe, todas as vezes que você peca, before you're a Christian, antes de você ser crente, there's a list made. então ali vai ficando uma lista. It's a list of your sins. Uma lista de todos os seus pecados. And that list of sins Essa lista de pecado, stands between you and God. essa lista de pecado está posta entre você e Deus. You can't get to God Você não pode chegar a Deus because of all that sin. por causa de todos os seus pecados. But look at verse 14. Agora olhamos o versículo 14. It says Jesus took it out of the way. Diz que Jesus tirou do caminho, do meio. He took that list of your Ele sin. pegou essa lista dos seus pecados He took it out of the way. e jogou fora. And he nailed it to his cross. Então ele agora pregou esta lista na cruz. Why? Por quê? So you could go to God. Para que você pudesse ir a Deus. So you could go to God. Você pode ir a Deus. Amen. Amém. 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 Now, the last verse we want to look at. O último versículo que eu quero ler aqui nessa passagem It's so important. é muito importante. Look at verse 15. Olha o versículo 15. Verse 15. 15. Verse Versículo 15 15. says, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Despojando os principados e a potestade publicamente os pôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. It says that Jesus spoiled the devil, Jesus despojou Satanás. all the powers of the devil, Todo o poder de Satanás. all the principalities of the devil. Todos os principados de Satanás. Jesus spoiled them. Jesus expôs. You see, when Jesus was crucified, Quando Jesus foi crucificado, they took Jesus into hell. ele levou Jesus ao inferno. And all the demons thought they had him. Então todos os demônios estavam ali. They said, oh, we got the Son of God now. Então os diabos ficaram felizes. Agora nós pegamos o Filho de Deus. We got the miracle worker now. Agora nós temos o milagre trabalhando.
We've got him in hell. Nós estamos agora com Jesus aqui. And we're going to keep him locked up Agora forever. vamos então lacrar ele aqui para sempre. But on the third day, Mas no terceiro dia, the voice of the Father a voz do Pai rang into hell. soou no inferno. And Jesus shook off the devils. Então Jesus sacudiu Satanás. And he walked over to Satan. Então Jesus andou sobre And he threw Satanás Satan down. e colocou Satanás para baixo. And he crushed his E head pegou a sua cabeça e pisou. with the heel of his shoe. Pisou a sua cabeça. And he took back the E world. pegou a sua chave. He took back E everything. pegou todas as coisas. And he came out of E hell. veio para fora. And he ascended into heaven. E te sentou no céu. And he's given it all to E you. agora deu tudo para você. He's given it all to Ele you. deu tudo para você. He's given it all to Ele you. deu tudo para você. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Glory. Glória a Deus. Aleluia. You see, verse 15 Vamos ler agora o versículo 16. says he spoiled principalities and powers. Aqui diz que ele se despojando, Says he triumphed over them. ele a potestades, He beat the devil. ele bateu em Satanás. And when he beat the devil, Quando ele bateu em Satanás, he took everything away from him. ele trouxe todas as coisas de Satanás And he's given it to us. e deu para nós. Amen. Amém. Amém. Well, there's a big question. Olha, existe uma grande questão. You say, Brother Jason, that sounds wonderful. Olha, você pode dizer, olha, irmão Jason, isso está soando muito It maravilhoso. sounds so great. Está soando grande. But why am I sometimes sick? Ó, mas por que às vezes somos doentes algumas vezes? Why am I sometimes worried? Por que algumas vezes estamos preocupados, depressão? Why does it seem like the devil takes all my money? Olha, às vezes a gente vê que estamos sem dinheiro, Satanás pegou todo o nosso dinheiro. The only reason A única razão is because your eyes may not have been a opened. única razão porque seus olhos ainda não estão abertos. The devil's kept it locked away. O diabo às vezes está lacrando isso fora. But tonight, Mas esta noite, as you begin to see what I'm você talking esta about, noite está começando a you're going to be ver. able to rise up in faith. Você vai levantar pela fé. And you're going to be able to take it for E yourself. vai pegar todas as coisas para você. You're going to be able to rebuke the devil. Você então será capaz de repreender a You're going to be able to Satanás. rebuke sickness. Vai ser capaz de repreender doenças. You're going to be able to rebuke poverty. Vai ser capaz de repreender pobreza. You're going to be able to rebuke torment. Capaz de repreender tormento. Because you know what your Porque inheritance. você agora sabe que você é herdeiro. Your inheritance in Christ. Você tem a herança de Cristo. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Now, tomorrow night, Amanhã à noite I'm going to be teaching more about eu this. vou falar isto mesmo para vocês. Vamos ensinar mais para vocês And amanhã. I'm going to teach you how to get hold of your inheritance. Amanhã eu quero falar com vocês como vocês podem guardar a herança. I'm going to teach you how to take it for yourself. Eu vou amanhã ensinar como vocês podem usar a herança. Because it's not just enough to know about it. Não é somente vocês conhecer que tem herança agora. You got to take it. Você tem que agora pegar a You got herança. to take it. Tem que pegar a You gotta herança. take it. Pegar a herança. You got to take it. Pegar a herança. I want you to repeat this after Santos. Eu gostaria que vocês repetissem isso juntamente com o irmão Santos. I have to take my inheritance. Eu tenho que pegar a minha herança. Eu tenho que pegar a minha herança. Again. Mais uma vez. Eu tenho que pegar a minha herança. Another time. Mais uma vez. Eu tenho que pegar a minha herança. Amen. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Well, I'm believing for miracles. Eu creio para milagres. And I want to begin to believe right now. Eu gostaria de perguntar quantas pessoas creem em milagres. I'm believing God to heal people Eu tonight. creio que nessa noite Jesus vai curar pessoas. Because that's part of your inheritance. Porque esta é uma parte da herança. Some of you came to this meeting tonight. Alguns de vocês vêm esta noite aqui. And you've had an attack in your body. Talvez tenham ataque de doença no seu corpo. Some of your backs are hurt.
Alguns de vocês, quem sabe, tem problema de doença nas costas. Some of you have hurt in your legs. Algumas pessoas talvez tenham tido problema na sua perna. Some of you in your eyes, you can't see real good. Uma pessoa, quem sabe, tem problema nos olhos e não pode enxergar bem. Some of you have pains Algumas inside. pessoas têm doenças dentro do corpo. And tonight, God's going to heal Mas you. esta noite Jesus vai te curar. Tonight, God's going to heal Esta you. noite Jesus vai te curar. Aleluia. Now, only if you're sick, Eu quero fazer agora uma pergunta. Somente aqueles que estão doentes. if you need healing E tonight, se você precisa ser curado nesta noite, I want you to stand up. eu gostaria que você levantasse agora em nome de Jesus. Stand up right now. Agora mesmo, Only if you need levante. healing. Somente aqueles que estão doentes. Stand up if you need healing. Somente aqueles que precisam ser curados. Now, I'm going to instruct you on how to do something. Eu quero que eu dar uma instrução para vocês. In a moment, I want you to take your hands. No momento que eu pedir para você levantar, pegar suas mãos, Listen to me close. ouça-me atentamente. In a moment, I want you to take your No hands. momento que eu pedir para vocês pegar as suas mãos And I want you to put your hands wherever you're sick. e colocar as suas mãos aonde tiver a doença, For example, por exemplo, if you're sick in your eyes, se você tem problema nos olhos, you put your hands like this. põe as suas mãos como ele está fazendo assim sobre os olhos. If you're sick in your ears, Se você tem problema no ouvido, you put your hands like this. põe as suas mãos no ouvido como ele está mostrando. If you're sick in your stomach, Se você está doente no estômago, just put your hands like this. suas mãos como ele está ensinando no If you're estômago. sick in your back, Se você está doente nas costas, put your hands like that. põe as tuas mãos como ele está fazendo nas suas If you're costas. sick in your legs, Se você está doente nas tuas pernas, put your hands like põe that. as tuas mãos nas pernas como ele está mostrando. Now, right now, put your hands there. Agora mesmo faça isso. Put your hands wherever you're sick. Agora mesmo põe as suas mãos. Go ahead and get them to do it. Ponha, por favor, faça isso, irmãos, em nome de Jesus. Wherever you're Foi sick. explicado muito claro. Agora mesmo, faça em nome de Jesus. Now, when I pray, Quando eu orar, the healing power of God o poder da cura divina de Deus is going to come out of your hands, vai passar na tua mão, and it's going to go into your body, vai no teu corpo and it's going to drive out e sickness. vai tirar a doença. I want you to expect it. Eu quero que você fique na expectativa por milagre agora. Now, listen to my prayer. Olha, ouça minha oração. Ouça, não ore, ouça minha oração. In the name of Jesus Christ, Em nome de Jesus Cristo. I speak healing. Eu comando, eu falo cura. Healing into these bodies. Cura nesses corpos. Healing in their eyes. Cura nos olhos. Healing in their ears. Cura no ouvido. Healing in their stomachs. Cura no estômago. All over their body. Todos os I corpos. speak healing. Eu falo cura. I rebuke sickness. Eu repreendo doença. I rebuke infirmities. Eu repreendo enfermidade. I command it to go. Eu digo saia. Go. Saia. Go. Saia. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus.